Professor vai conversar com vocês um pouquinho sobre reações químicas, aí uma pequena introdução sobre esse conteúdo. É, não vou focar tanto nas fórmulas químicas, tá, nesse primeiro momento, mas com enfoque realmente em como essas reações acontecem. O que é isso, né? O que é uma reação química? Essa palavra às vezes parece bastante, vamos dizer assim, complexa ou bastante distante aí do nosso dia a dia, né? Mas elas acontecem o tempo inteiro em coisas extremamente simples e a gente muitas vezes não percebe, muitas vezes não se dá conta. E talvez uma palavra que possa definir relativamente bem seria essa palavra aqui, ó, transformação, ou ainda um novo arranjo dos átomos, tá? Lembrando que o átomo, a gente estudou lá há muito tempo, né? Que o átomo ele é o componente da matéria, sendo a matéria tudo aquilo que tem uma massa e que ocupa um lugar, né? No espaço. O átomo ele pode ser dividido em algumas partes, né? Que são lá os prótons, os elétrons e os nêutrons. Ainda existem subdivisões, né, em algumas dessas partes, mas não vem ao caso nesse primeiro momento. Então vamos falar do átomo, né, especificamente. Então é um novo arranjo, tá, de átomos. E aí esses átomos, então, no momento da reação química, quando acontece, eles não são criados, eles não são criados novos átomos, né? Não são inventados. A reação vai acontecer com aqueles átomos que estão participando do processo, tá? É, aquelas substâncias que vão reagir, que vão participar da reação, que vão fazer acontecer, a gente vai chamar elas de reagentes, né? Que é o que está reagindo. Enquanto aquilo que se forma, o resultado dessa reação química, a gente vai chamar de produto. E diante desse processo, tá, o número de átomos que participou da reação química ele se mantém igual, né? Então nada vai ser criado ali, apenas vai ser transformado. As coisas apenas vão se transformar, né, conforme o tipo de reação que estiver acontecendo. Existem algumas formas, alguns tipos de reação química, tá? Quando essa reação que está acontecendo, tá? É, química ali, ela primeiro para acontecer a reação, os reagentes eles precisam ter as ligações químicas que formam eles quebradas, elas têm que ser quebradas e depois têm que ser formadas novas ligações químicas, né? Então lembrem lá das ligações que a gente estudou, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, né? Cada uma delas tem a sua peculiaridade, tem as suas características específicas, e aí essas ligações elas têm que ser quebradas para que depois se formem as novas ligações, e aí a reação química vai acontecer. Quando o processo, então, da quebra, tá? Dessas ligações, ele libera bastante energia, muito mais energia do que ele absorve. A gente fala que é uma reação do tipo exotérmica, ou seja, ele está perdendo bastante calor para o meio, né? Um exemplo é essa imagem aqui da queima da própria madeira, né? Porque o fogo aquece o ambiente ao redor, né, dele, em um determinado espaço, porque ele está perdendo calor para o meio. Perder o calor para o meio é uma reação do tipo exotérmica, tá? Quando acontece o oposto disso, uh, quando a quebra, né, desses reagentes, então das ligações químicas desses reagentes, ela precisa absorver muito mais energia, né? Ela precisa absorver muito mais energia do que ela está perdendo para o meio. A gente fala que é uma reação do tipo endotérmica, né? Está absorvendo bastante energia para acontecer. Exemplo, o ato de ferver uma água, tá? O ato de ferver uma água é uma reação do tipo endotérmica. Ou o ato de cozinhar um alimento, por exemplo, cozinhar feijão, né? Ele precisa absorver bastante energia em forma de calor, né? Para que o feijão se torne macio, se torne, né, fácil de mastigar, de consumir e tudo mais. Então, a reação do tipo endotérmica, né? A gente ainda consegue classificar, né, os tipos de reação aí com base
Então, nas substâncias que participam e na quantidade de produto, né, ou na quantidade de reagentes que estão participando dessa determinada reação. Quando, tá, mais de uma substância participa do processo de reação química e ela origina aqui, ó, uma outra como um produto. Então, mais de uma substância acaba reagindo, né, e vai surgir só uma. A gente chama o processo de reação, então, de síntese, né? O que acontece? Exemplo aqui, ó, né? A reação entre o enxofre, né? Ó, enxofre na forma sólida, isso aqui é só para representar a reação acontecendo. Enxofre representado pela letra S, né? Porque representado pela letra S, porque o nome dele lá é sulfur, né? A gente chama de sulfur. Então, esse enxofre aqui, ó, ele vai reagir com o gás oxigênio, ó. Isso aqui representa, então, dois átomos de oxigênio que estão ligados, formando o gás de oxigênio. Aqui, ó, o enxofre representado pela letra S, o oxigênio representado pela letra O, né, seguido do número 2, significa que são os dois átomos de oxigênio. Eles vão reagir, são os reagentes. No ato deles reagirem, né, então ocorre uma quebra da ligação química que existia aqui, eles vão fazer a ligação com o enxofre. E aí vai surgir como produto o gás dióxido de enxofre, tá? Di significa dois, tá? Então, por que porque dióxido, tá? Porque tem dois oxigênios aqui, porque de enxofre, porque estão ligados ao elemento enxofre. Então, esse aqui é o produto. Eu tinha aqui duas coisas diferentes, dois reagentes diferentes, agora que eu vou ter um único produto, o dióxido de enxofre, tá? Quando ocorre, por exemplo, uma reação na qual existe uma substância única, né, que tá reagindo ali, e ela acaba se decompondo, se transformando em duas ou mais, em dois ou mais produtos. Então a gente diz que é uma reação de decomposição, né? Exemplo aqui, peróxido de hidrogênio, né? Sofrendo uma decomposição. Isso aqui é popular água oxigenada, né? Então, assim, ó, ele é formado basicamente pelo quê? Por oxigênio e por hidrogênio, ó. Então, o que vai acontecer aqui? O reagente, né, é o peróxido de hidrogênio, né, na forma líquida, tá? Por isso tá a palavra aquoso aqui. E aí aqui embaixo está uma coisa, tá a fórmula química dele, ó. Esse número que está na frente da fórmula aqui indica quantas, vamos dizer assim, moléculas desse peróxido de hidrogênio existe, tá? Ou eu consigo saber, então, com base nisso aqui, quantos átomos estão participando, tá? Vamos simplificar. Quantos átomos estão participando da reação, né? E aí eu posso, né, no formato que está aqui, eu posso contar. Ó, existe quantos oxigênios reagindo aqui? Existem 4 oxigênios, tá? Reagindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios existem? 4 também, ó. 1, 2, 3, 4. Ou eu posso simplificar e vir aqui, ó. E aí, como que eu vou contar? Eu posso multiplicar esse número que está na frente aqui por esse número que está do lado do símbolo do átomo aqui, ó. Né? 2 vezes 2, 4. Então, são 4 hidrogênios. 2 vezes 2 são 4. 4 oxigênios, tá? Então, é dessa forma que eu posso contar e saber quantos átomos estão participando dessa reação. E aí aconteceu a decomposição. O que é que vai surgir aqui como um produto, tá? Basicamente vai surgir água e gás oxigênio. E aí eu começo a analisar. Lembra que o professor falou que o número dos átomos ele se mantém igual, né? Numa reação. Então o professor falou que tinha 4 oxigênios aqui, 4 hidrogênios. E aí eu começo a contar, ó, os hidrogênios, onde é que estão? Então aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, ó. E os oxigênios, eles também vai ter 4 oxigênios, né? Ó, um oxigênio aqui, o outro aqui e aqui mais 2, são 4. Qual que é a diferença? É que aqui nessa parte surgiu como produto água, né? H2O é a água, e aí sobrou 2 oxigênios que se ligaram aqui e formaram o gás, né? Oxigênio. Então, outra maneira de eu contar como que eu conto isso aqui aqui, ó, né? O oxigênio, o gás oxigênio, ele tem o número 2 aqui, então já sei que são 2 átomos de oxigênio. E nas moléculas de água, o que vai acontecer?
No hidrogênio vai ter esse número 2 aqui. Isso aqui indica quantos átomos de hidrogênio existem, né? Para cada molécula de água que se forma, vamos dizer assim, tá? E esse número 2 que está na frente aqui, ó, né? Ele indica quantas partes ou quantas moléculas de água existem, tá? Então eu posso multiplicar 2 vezes 2 átomos de hidrogênio, são os 4 que estão aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, né? E o oxigênio só tem um átomo de oxigênio por molécula. Quando é como se tivesse o número 1 aqui, mas a gente acaba não simbolizando, tá? Mas se tivesse o número 1 ali, faria 2 vezes 1, 2, né? Então são os dois átomos de oxigênio que, né, um aqui e o outro aqui, que surgiram fruto dessa reação, né? E lógico, a quantidade de produtos ela vai ser muito maior, né, conforme for a quantidade dos reagentes, é proporcional, à medida que vai aumentando ou diminuindo a quantidade de reagentes, eu também aumento ou diminuo a quantidade dos produtos que se formam, né? Mas como que eu posso saber, tá? Foco, preste atenção nessa parte, tem uma pergunta sobre isso na atividade. Como que eu posso saber que ocorreu uma reação química, né? Exemplo, se eu misturo duas substâncias, por exemplo, líquidas e surge alguma coisa sólida ali no meio, né? é, Entre essas substâncias, algo que não existia ali. Então eu posso saber que aconteceu uma reação química, né? Esse sólido a gente chama de precipitado, né? Então, como exemplo, o pessoal consegue testar aí a presença de chumbo, né, na água. O chumbo é um metal pesado, aí, né? Ele é acumulativo dentro do nosso organismo, não é interessante acumular ele. E o pessoal testa, por exemplo, a água com a solução aí de uma coisa chamada iodeto de potássio. Se tiver chumbo, ele vai formar um sólido, tá? Numa cor meio amarela, tipo esse aqui, ó, da imagem. Então, por exemplo, eu sei que aconteceu uma reação química. Outra situação é assim, se eu misturo duas coisas e de repente eu percebo que foi liberado um gás, saiu tipo uma fumacinha dali, tá? Então, esse é um dos pontos. Ou ainda, se eu misturo substâncias ou percebo que está sendo liberado, então, calor, se aquilo de repente não estava quente, eu misturei e aqueceu, tá? Isso é uma evidência aí. Se ocorreu uma mudança de cor, né? Você misturou algumas coisas e ocorreu e mudou de cor, ou ainda se mudou o cheiro, né? O odor, né? Então eu percebo, por exemplo, um alimento que de repente começou a estragar, né? E aí ele começa a soltar aquele cheiro, eu percebo que quimicamente aquilo foi alterado. Então no nosso dia a dia a gente consegue observar aí o tempo inteiro, né? Nos alimentos que são cozidos, nos alimentos que se eu deixo lá um alimento muito tempo, de repente eu esqueço, né? E aquele alimento de repente começa a estragar, né? Seja por ação de fungos, mas aquilo ali, os fungos estão liberando ali substâncias que tá alterando quimicamente, né? Aquele alimento ali. Então, no nosso dia a dia é muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive dentro do nosso corpo, tá? O nosso corpo aí, fisiologicamente, a parte de funcionamento, né, interno aí do nosso corpo, ela é reação química pura, né? Então, existem esses fatores que eu posso estar observando e posso estar percebendo que acontece, que existem essas reações. Existe um exemplo bem tranquilo, todos vocês já viram um prego enferrujado, né? Esse tipo de reação, né, existe um tipo de reação química que a gente chama de oxirredução, né, ou, enfim, oxidação, e ele se baseia no que? Na troca de elétrons, tá, entre os átomos que estão reagindo. Por exemplo, se eu pensar no ferro, né, que tá no prego ali, eu vou ter o oxigênio que vai estar no ar, né, e aí o que que vai acontecer, tá? O oxigênio ele vai ganhar elétrons, né? O ferro ele vai doar elétrons para o oxigênio. O oxigênio ele tem a capacidade ele consegue receber dois, né? Dois elétrons ali. Então, a partir do momento que o ferro ele perdeu elétrons, né, para o oxigênio, ele sofreu então uma oxidação, tá? A gente chama de oxidação, o ato de perder, ele doou esses elétrons. Enquanto o oxigênio ele reduziu, tá? A gente chama de redução, porque foi o ato de ganhar elétrons, é o ato de reduzir, né? E aí, nesse contexto, é por isso que a gente chama de reação de oxirredução. Como resultado, então, ocorre o surgimento aqui da ferrugem, né,
né, nesses pregos aqui. Foi o ato do ferro doar elétrons para o oxigênio, tá? Que estava ali no ar. Então, é por isso que ele enferruja. É uma reação química bem tranquila de observar e que todos vocês já, já viram aí, já perceberam no dia a dia. Né? Assim como existem as reações de combustão, né, que são reações aí da queima mesmo, falando popular, né? Ela produz bastante energia, tanto em forma de calor, luz, né? E depende, na sua maioria, depende sempre da presença do oxigênio, né? Terminou o oxigênio, não vai queimar. O oxigênio ele a gente chama de comburente, enquanto o material que está queimando é o combustível, né? E aí, então existem aí alguns tipos disso. E aí um exemplo, tá? Isso aqui não muita calma nessa hora, com relação à equação, né? Uma palavra que talvez o pessoal fica um pouco meio assustado com o termo, né? Mas assim, só para essa é mais a título de curiosidade, tá? Tudo aquilo que está reagindo ele vai ter uma fórmula, né? Vai ter uma fórmula química ali. Então, que elementos que formam, né? E que elementos que são formados após a reação. Então, por exemplo, a combustão, a queima do etanol, né? Do álcool. A fórmula química dele, esses aqui são os reagentes, a fórmula química dele ele é composto pelo quê? Por carbono, por hidrogênio e por oxigênio, tá? E essa aqui é a fórmula química dele. Então, o que quer dizer? Quer dizer que ele é composto, né? Cada molécula, cada parte ali o constituinte básico do etanol é formado por dois átomos, tá? De carbono, 6 átomos de hidrogênio, né? E um oxigênio, tá? O professor, então esse aqui vai ser o combustível. Para queimar, para acontecer essa queima, é necessário a presença, então, do gás oxigênio, que está aqui, ó, né? Ele é formado, então, o gás oxigênio é formado, cada parte dele, cada parte básica dele, que a gente chama de molécula, né? É formado por 2 átomos de oxigênio, né? E aí, nessa reação química, então, para cada parte do etanol que precisa queimar, é preciso 3 de oxigênio, né? Três moléculas do gás oxigênio. Então, esses aqui são os reagentes, tá? E aqui são os produtos. Ele vai formar o quê? Vai formar o gás carbônico, que é o CO2, e vai formar vapor de água, né? No processo de queima. Só que é o seguinte, lembra que o professor falou que o número dos átomos ele se mantém, tá? Então, vamos contar aqui com o professor, ó. Eu tenho aqui 2 átomos de carbono, tá? Desse outro lado, se eu olhar os produtos, eu vou ter esse número 2 indica que eu tenho 2 moléculas de gás carbônico. Então eu tenho 2 átomos de carbono aqui, ó, tá? Então aqui oxigênio, né? Eu vou ter, então, 2 átomos de. Eu vou ter aqui, ó, um átomo de oxigênio desse lado, participando da reação, ó, um átomo aqui. E eu vou ter aqui, ó, 6 átomos de oxigênio, tá? Por que 6? Porque eu tenho 3 moléculas do gás de oxigênio, cada uma delas tendo 2 átomos de oxigênio. Então eu multiplico 3 vezes 2, 6, tá? 3 vezes 2, 6. E aí, então, 6 com 1 são 7. Eu vou ter nessa primeira parte que eu vou ter que multiplicar esse número por esse aqui. Vou ter 4 átomos de oxigênio aqui, né? E aqui eu vou ter mais 3, ó. Por quê? Porque eu multiplico esse número, né, por o número 1, que hipoteticamente eu não preciso representar ele aqui, ó, do lado do oxigênio, né? Então eu vou ter os 7 átomos de oxigênio aqui nos produtos, né? Assim como hidrogênio, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, que são esses 5 aqui, ó, né? Mais 1 são 6, que são representados aqui, ó, né? Porque eu faço 3 vezes 2 dá 6, tá? E aí, automaticamente, né, eu tenho todos os átomos que estão representados aqui nos reagentes, representados aqui no produto. Só que aqui eu tenho etanol
e gás oxigênio. Aqui eu tenho gás carbônico e vapor de água, tá? Então ocorreu uma transformação, tá? Uma transformação. Dito isso aí para vocês, o professor, então, abre aí para pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Nada, nenhuma pergunta, tudo certo. Então a atividade de vocês é bem tranquila, tá? São só duas perguntas aí com relação a esse tema. Primeiro ponto, como se caracteriza, né? O que é uma reação química e depois como que eu posso ter a percepção do que aconteceu uma reação química, tá? Então são bem tranquilas as perguntas. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode ficar à vontade aí para fazer perguntas, tá? A turma de vocês é uma das turmas que mais entrega, mas nas últimas atividades ali o professor percebeu que diminuíram um pouco aí as devolutivas de vocês. Então, né, se vocês estão aí com alguma dificuldade e tal, pode ficar à vontade aí para perguntar, tá? No mais, aí era isso aí. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, tá? O professor encerra por aqui.